Depois a gente vai pegar a tradução dessa música, vocês vão entender. Ô, João. Boa noite. Boa noite. Ô, gente, o sarrafo aqui tá muito alto, tá complicado. O cara vem com violão, vocês não têm noção do que vem depois. Eu venho aqui falar de direito tributário. Que graça que tem, João, me fala. É o seu comercial, né, cara? Da Casa Bahia, esperando a novela pra voltar. Eu vou te falar, viu? Não tem graça nenhuma, hein? Aí como é que faz? Você prometia nada e entregava. Nada. Eu não consigo chegar nem perto de falar que é uma competição, qualquer coisa. Não tem jeito, não dá não, gente. Me elogie. Não, mas não é isso não, ué. Tem gente que fantasia, tem gente que toca música. Sempre essa falinha aí. No final você vai ver, vai ter uma mensagem, um negócio que vai envolver a gente você começa a querer chorar, namorar com ele, é sempre assim. Coach. Ei, galera, bora. Vamos falar de direito tributário, que é melhor então. Agora eu vou ter que preparar a mensagem para Marçal. É verdade, eu dei uma palestra lá na, como eles falam, plataforma. Fui lá na plataforma deles dar uma palestra. Rapaz, ficou íntimo agora. O negócio é estranho. Eu ouvi uma frase lá que eu achei interessante, falou assim, cara, a palestra foi domingo. Aí eu fiquei lá, sábado e domingo, o dia inteiro no evento. Aí os caras falam assim, você vai sair daqui e você não vai conseguir falar para os outros 1% do que você viveu. É a coisa mais certa do mundo. Eu não consigo explicar o que é aquilo ali. A minha palestra mudou, foi bom, assim, mas... não, você tem que olhar para a cara do outro e falar assim, você consegue, você consegue. Eu fui num desse. Olha pro É uma seita. pra ele, você nasceu pra ser extraordinário. Eu virei pro lado, o cara tinha cara de retardado. Eu não tive coragem. Eu falei, irmão, você vai desculpar. Eu não sou do rolê aqui, eu não vou falar. Aí ele falou assim, pois eu falo pra você. Eu falei, para não! É um sentimento horrível, né, cara? É demais. É meio constrangedor, sabe? Paga. 5 mil reais no estrogonofe, cara. Lá em São Paulo assistir, se humilhar lá, seu pregão. E não quer pagar 99 pra vir no Boruchão. Tá falando, você não entrega nada, é por isso. 5 mil reais no estrogonofe, você não consegue cobrar 5 reais no miojo, cara. Então tá feio. Enfim. Obrigado. Bora! Bota o tempo aí, Max. Tudo bem, gente? Boa noite. Animados pro Corujão? Eu adoro esse evento. Esse evento é bem legal. Você chega no final do dia bem cansadão. Mas, ó, tenho certeza que o João até postou essa semana aí, é aquela história que você está com 38 e vai para 45, porque saem questões daqui. O que eu tento fazer com o Corujão, tá, gente? Tempo muito curto, né, para o curso regular. Eu tento pegar um tema que não dá para a gente falar no curso regular e trazer para cá. Geralmente eu falo de execução fiscal, um tema que a prova da OAB adora, e volta e meia aparece lá. A nossa infindável linha do tempo, rapidão, hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento, crédito tributário, grande divisor de águas aqui, dívida ativa, certidão da dívida ativa, execução fiscal. É essa moça aqui que a gente vai falar. E tem uma defesa aqui na execução fiscal, embargos à execução. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, falou em execução no direito tributário, gente, nós temos a nossa lei específica, a LEF, Lei 6830 de 80. O CPC, ele vai aplicar de forma subsidiária a essa LEF. Só que a prova nem vai para esse lado. Então, obviamente, tudo que vai aparecer lá vai estar em cima dessa lei. Ela só tem 42 artigos. A gente está 23 dias da prova. Quem está no curso regular, lá na minha apostila, eu coloquei em negrito os artigos que mais aparecem. Então, pelo menos os artigos em negrito tem que dar uma olhada, são os 16. Então, tranquilo ali para você reforçar para a prova. O que é o ponto importante? E é claro que a prova vai fazer isso, gente. Quando a gente fala de execução, você tem execução trabalhista, você tem execução penal, você tem execução tributária. A mesma forma, defesa. Nós temos só duas modalidades de defesa da execução, embargos à execução e exceção de pré-executividade. A OAB nunca cobrou exceção de pré-executividade na primeira fase, embargos à execução, volta e meia lá atrás. Então, é a principal defesa, é aquela defesa mais ampla que o contribuinte pode utilizar para poder fazer dilação probatória, etc., porque essa aqui é só questão de ordem pública, aquela que pode ser conhecida de plano pelo juiz. Mas o que é importante aqui para a gente começar essa história? É óbvio que a prova vai se aproveitar dessa proximidade e, às vezes, até de um buraquinho que você deixa.
você tem a sua afinidade, eu sempre falo isso aqui, então é uma tendência que você estude, por exemplo, mais processo civil do que direito tributário. Então a prova vai aproveitar especialmente da questão de prazos, tá? Porque qual o prazo que você tem para apresentar embargo e execução lá no processo civil? 15 dias, tá? E no direito tributário? 30 dias. Então já anota aí, embargo e execução no direito tributário, o prazo é de 30 dias, não confunda, você acha que sua prova vai jogar com isso? Certeza absoluta, né? Então 15 dias lá para o processo civil, 30 dias aqui para o direito tributário. Segunda coisa, de onde conta esse prazo? Lá no processo civil? Em regra da juntada do mandado, em regra da juntada do AR, o aviso de recepção. Aqui no direito tributário conta de onde? Da garantia do juízo, tá? Então a contagem do prazo começa tão somente na garantia do juízo. Outra pergunta em paralelo. Você precisa garantir o juízo para poder apresentar embargo e execução lá no processo civil? Fala, não, não tem, no processo civil não tem. Qual que é a grande diferença? Quando você apresenta garantia no processo civil, você tem um famoso efeito suspensivo, tá? E aqui no direito tributário? Cuidado, gente, porque não se admite embargo e execução sem garantia do juízo. É o artigo 16 dessa lei aí, o artigo 16 da LEF, que traz essa defesa, que traz o embargo e execução, e é o parágrafo 1º desse artigo 16 que vai dizer que a gente só pode apresentar embargo e execução com garantia do juízo. E ponto importante aqui, nós só temos 4 modalidades de garantia do juízo, e a OAB já cobrou isso aqui várias vezes, tá? Então você pode garantir o juízo por meio de depósito, por penhora, fiança bancária e seguro-garantia. Seguro-garantia. Então, o que a prova faz muito? A OAB até foi boazinha várias vezes, colocou assim, ó, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para poder apresentar embargo e execução, contados de, aí ela coloca, da juntada do mandado de citação, uma referência lá ao processo civil, da fiança bancária, beleza, da garantia do juízo, beleza, do seguro garantia. Então, ou ela fala da história da garantia, ou ela traz uma modalidade, e ela quer que você conheça, ela já até perguntou anteriormente, eu posso apresentar seguro garantia? Essa modalidade de garantia no direito tributário, ela é possível? Então, você lembrar aqui, 30 dias é o prazo, sempre tem que ter garantia do juízo, não se admite embargo sem garantia do juízo, e são 4 modalidades de garantia do juízo. O prazo só começa a contar da, exemplo, penhora, do depósito, da fiança bancária, beleza? Então lembra disso. Quando a gente vai falar de execução fiscal, como qualquer execução, nós demandamos um título, né? Quando a gente vai executar alguma coisa, a gente precisa de um título executivo judicial ou extrajudicial. Então, qual que é o caminho natural? Por que eu falei que esse meio aqui ele é importantíssimo? Porque é aqui no crédito tributário que a gente é cobrado, né? O fisco ele constrói todo um caminho para chegar até aqui, para de fato ele mandar para você um boleto para pagar um tributo, um carnezinho lá para você pagar o tributo. Então, você tem, entre aspas, né, uma opção de pagar e encerrar o problema, acabou a extinção do crédito tributário, ou não pagar. O tributo a gente já sabe que ele é compulsório, que ele é obrigatório. Só que eu, de fato, tenho essa opção de não pagar, o problema é que esse outro lado inteirinho da linha aqui serve para poder perseguir essa pessoa que não pagou. Então, esse caminho, a escadinha, porque a gente já viu que a linha tem essa dependência, né? Se eu tiro o lançamento, não tem crédito, se eu tiro o crédito, eu preciso ir para a execução, se eu tirar isso aqui não tem execução, se eu tirar isso aqui não tem execução, e aí vai. Então, o que acontece? O contribuinte tem que ser inscrito em dívida ativa, artigo 201 do CTN, fala dessa inscrição, e ele tem que, fisco tem que gerar um título, o que eu quero que você anote aí agora, gente? CDA é o título, certidão da dívida ativa, a certidão da dívida ativa é um título executivo extrajudicial, anota aí, CDA é um título executivo extrajudicial. Extrajudicial. O que a OAB já perguntou lá atrás e caiu recentemente, umas 3, 4 provas agora também. Ela veio perguntar se poderia ocorrer o protesto extrajudicial de CDA, porque quando a gente for estudar prescrição ou decadência, eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso e vai ficar para a nossa última aula, falar de crédito e esses temas. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre prescrição especialmente, artigo 174 do CTN, lá no inciso 2, a gente vai ver que pode acontecer o protesto judicial. Só que a jurisprudência já é dominante há muito tempo para poder dizer, deixa eu repetir aqui, CDA, certidão da dívida ativa, é título executivo extrajudicial.
E ela pode ser protestada tanto judicialmente, segundo o próprio inciso 2 do 174 do CTN, quanto extrajudicialmente, tá? Anota isso aí. Então, se a prova perguntar, resumindo, gente, se a prova perguntar se a CDA pode ser protestada judicialmente, pode? Pode. E extrajudicialmente, pode? Pode. É o famoso protesto do cartório, tá? Deixa de pagar o IPTU da sua casa, você vai ver, o município vai protestar você lá no cartório. Deixa de pagar o IPVA do seu carro, ele vai protestar lá no cartório. É uma forma alternativa para poder coibir, para poder apertar você, contribuinte, para quitar sua dívida, para acabar com esse inadimplemento, tá? Então, ela pega a CDA para poder mover essa ação de execução fiscal, porque é o título que ela precisa, é o título que a gente tem. Aqui no direito tributário, nós temos uma coisa muito boa para a prática, mas também muito perigosa, que é o tal do parcelamento. Volta e meia você escuta na prática o seguinte: o fulano foi lá e aderiu ao refis. Quando você escutar que a pessoa fez um refis, isso quer dizer um parcelamento. O parcelamento, vamos estudar, é uma causa de suspensão do crédito tributário. E essa causa de suspensão do crédito tributário, hoje, no direito tributário, ela só pode funcionar quando o contribuinte assina um negócio chamado termo de confissão de dívida. Lá na minha última aula do curso eu vou falar. Termo de confissão de dívida. É o inciso 4 desse 174. Então, você já está vendo a importância de ler esse artigo inteiro. Ele tem um parágrafo e tem 4 incisos, tá? São as 4 causas interruptivas da prescrição. Esse é o artigo que dita a regra de prescrição. Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente confessa, é mais ou menos assim, já era. E o fisco também tem disposição. Então, ou ele corre atrás e formata essa CDA nesse caminho todo que a gente está vendo, ou então o contribuinte vai lá, adere a um parcelamento, como tudo no direito tributário, né, gente? Sempre por meio de lei. Eu só vou parcelar uma coisa se tiver uma lei. Volta e meia, vai sentar o cliente na sua frente e vai falar o seguinte: doutor, estou devendo, quero pagar, não consigo pagar à vista, então o que eu faço? Bom, vamos ver se tem um parcelamento. Você vai ter que procurar uma lei para ver se tem esse parcelamento aberto, porque geralmente ela traz tanto condições quanto prazo. Ela fala assim: você pode parcelar em 60 meses. Ele não pode falar para você: doutor, eu estou apertado, oferece 100. Direito tributário, é o que está na lei, legalidade. Então, você falou 60, 60. Você falou 100, 100. E ela tem um prazo. Então, esse parcelamento você pode aderir até o dia 30 de março, você pode aderir até o 30 de junho. Passou disso aí, já era também. Então, quando ele adere, ele assina esse negócio aqui, perigoso na prática, porque toda vez, gente, guarda essa frase, toda vez que a prescrição interromper, ela começa a contar de novo. Então, se eu disse aqui para você que tem 4 causas interruptivas da prescrição, são os 4 incisos aqui, que depois a gente pode avançar um pouquinho mais, toda vez que acontecer uma causa como essa, exemplo, você já anotou, protesto judicial, parcelamento, assinatura de um termo de confissão de dívida, interrompe. Se interromper, começa de novo. Você já lembra que prescrição e decadência tem prazo de 5 anos. Qual que é a grande diferença, gente? Conta diferente, tá? Então, deixa eu dar uma visãozinha um pouquinho geral aqui para vocês ainda, dessa história de prescrição e de decadência. A decadência está aqui, no artigo 173 do CTN, e a decadência é um conceito de uma linha só. Ela é a perda do direito de lançar o tributo. O lançamento, você já estudou comigo, ele é um processo administrativo que visa apuração. Ele quer apurar tudo. Ele quer apurar sujeito, ele quer apurar montante, ele vai apurar prazo, ele vai apurar tudo. E aí, o fisco tem um prazo para fazer isso, 5 anos. Caso ele não lance, vai ter a tal da decadência. Isso é a decadência, perda do direito de lançar. Um pouquinho aqui na frente, a gente já estava falando, tem 174, tem uma execução. Aqui no 174 tem a tal da prescrição. E a prescrição é a perda do direito de ação. Então, o fisco também tem 5 anos para poder, cuidado, tá? Eu vou falar isso genericamente, ele tem 5 anos para poder buscar a execução desse crédito. Mas as pessoas levam a ideia de que é a propositura da execução, gente, que interrompe a prescrição. Cuidado, tem 4 causas interruptivas, são as 4 do 174. Então, a hora que você vai lá para o inciso 1, só escuta. É o despacho do juiz que ordena a citação. Então, não é a propositura. Você que está acostumado um pouquinho com processo, principalmente execução, gente, todo processo, você já sabe, começa com a petição inicial. Uma execução fiscal, ela vai ter, depois da petição inicial, um despacho. O que o juiz vai fazer? Ele vai ver nesse despacho se essa petição, como qualquer ação, cumpre seus requisitos, lá do próprio CPC, e ele vai dar um despacho para falar, cite-se ou não. Quando ele dá esse despacho que fala, cite-se, o despacho do juiz que ordena a citação, ele interrompe a prescrição. Então, se interrompeu, começa a contar de novo. Depois vai ter a citação válida do devedor.
Se ele achar o devedor, e esse devedor não pagar, né, porque ele é citado para pagar, ele não pagar, o fisco vai buscar bens desse cara. Se ele não achar, ele vai pedir a suspensão do processo, e se esse processo ficar suspenso por mais de 1 ano, ele vai para o arquivo provisório. Eu fiz de uma forma muito condensada, muito resumida, mas isso aqui é basicamente uma ordem de um processo de execução, tá? Então, dica aqui para vocês também. Nós já tivemos uma questão da OAB que cobrou um tempinho atrás por causa de uma súmula. Nós temos 3 súmulas que falam sobre execução, 3 do STJ, a 558, 559 e 560. Você vai ler ela com carinho, elas estão lá na sua apostila, mas eu vou falar rapidamente sobre a 560, que é de um procedimento chamado indisponibilidade de bens. E também vou falar de uma forma muito simples para você guardar isso aqui lá para a sua prova, que é o seguinte: há 200 anos atrás, quando o fisco entrava com a ação de execução, ele vinha aqui na petição inicial dele e pedia a indisponibilidade de bens do devedor. E aí a jurisprudência até aceitava isso. Ela foi mudou tanto e condensou que virou a súmula 560, dizendo o seguinte: eu só posso, juiz, deferir a indisponibilidade de bens do devedor quando eu esgotar todas as buscas de bens, quando o fisco esgotar todas as buscas relacionadas a bens. Então, ele vai procurar bem móvel, imóvel, então ele tem que ir atrás de Detran, Denatran, cartório de registro de imóveis, etc., penhora. Quando ele não achar nada, ou seja, praticamente aqui nessa linha, né, depois que eu não tenho bens, eu posso pedir fisco a suspensão do processo. Então, depois de tudo, eu posso pedir a indisponibilidade dos bens do devedor. Como é que caiu isso? Basicamente copiando o texto da súmula, como a OAB costuma fazer, em forma de história, tá? Então, lembra bem isso aqui, só pode deferir a indisponibilidade dos bens do devedor quando ele já diligenciou por todo tipo de bem. Aí ele vai citar essa história: Detran, Denatran, cartório de registro de imóveis e etc. Qualquer tipo de bem, tá bom? Qual que vai ser a grande diferença aqui em relação à decadência e à prescrição? É o marco de contagem, porque o prazo, você sabe, é de 5 anos, mas aqui na decadência ele conta regra geral do direito tributário, gente, é o inciso 1, tá? Do exercício, calma aí, financeiro seguinte, a qual o tributo deveria ter sido lançado. Então, só para resumir, porque lá na última aula eu vou mostrar bem para você aqui, conta do exercício financeiro seguinte. Uma ideia meio próxima àquilo que a gente já estudou na anterioridade. Lembra dessa expressão? Exercício financeiro seguinte é o primeiro dia do ano seguinte, né? Então, a decadência conta do exercício financeiro seguinte, enquanto que a prescrição, ela vai contar da constituição definitiva do crédito. Ela conta da constituição definitiva do crédito. Também, para simplificar, você sabe que é o lançamento que constitui o crédito. Lançou, constitui o crédito automaticamente, tá? Esse lançamento ele serve para isso. Então, da data da constituição definitiva do crédito ou da data do lançamento, começa a contar o prazo de 5 anos para que o fisco busque qualquer coisa interruptiva. Ou ele vai entrar com a ação de execução e o juiz vai dar esse despacho aqui, porque é ele que interrompe, ou ele vai fazer um protesto judicial. Não confunde, hein, gente? O protesto judicial não tem nada a ver com aquele do cartório. Você anotou aí mais cedo que o extrajudicial pode, que é o cartório, mas ele não tem nada a ver com esse aqui, tá? Aqui ele fala judicial. E até o parcelamento, né? Tem o inciso 3 e o inciso 4 fala do parcelamento, que eu citei o termo de confissão de dívida, tá bom? Então, bugou até o computador ali, né? Deu um vírus lá, esse negócio. Então, detalhe e cuidado com essa história de execução. Se eu fosse focar aqui especialmente, eu olharia bem para esse negócio aqui, porque a OAB, na maioria das questões recentes, ela veio trazer isso aqui. Então, o prazo de 30 dias para apresentar embargo. Tem que ter garantia do juízo? Tem que ter garantia do juízo. São 4 modalidades de garantia do juízo do direito tributário. Quais são? Depósito, penhora, fiança bancária e seguro-garantia. Perfeito, maravilha. Então, falando um pouquinho sobre execução fiscal. Eu vou lá para outro lado, pegar alguns temas assim um pouquinho mais aleatórios, para dar dica para vocês. A gente ainda tem um último evento nosso, né, de revisão lá, pré-prova, fora, né, a porta da prova ali, que é o resenha, né? O pré-prova, um dia antes da prova, é o outro, é o Blitz, né? Então, eu também vou dar algumas outras dicas lá, mas a ideia é não repetir tema. Então, a gente estudou recentemente a tal da competência tributária, e nós começamos falando o seguinte: existe uma diferença, né, entre competência tributária e, vou até fazer assim, ó, capacidade tributária ativa. Capacidade tributária ativa.
Então, para você recordar aí, competência tributária é o poder que os entes tributantes têm, só tem esses 4 entes tributantes, para criar os tributos que estão enumerados na Constituição, certo? Depois que ele cria, ele vai arrecadar e fiscalizar. E aí a gente discutiu o seguinte, qual que é a principal pergunta da prova? É se pode delegar, né? Competência tributária pode ser delegada, gente? Não pode. Lembra disso, competência tributária não pode ser delegada. O maior exemplo de todos, que fica fácil de você ver, imposto sobre grandes fortunas. A gente não paga imposto sobre grandes fortunas, porque ele é um imposto que não foi criado. Essa história de competência e capacidade, na verdade, nem é isso, né? É só para lembrar que competência é uma faculdade. A União, que é a dona desse imposto aqui, vai escolher se vai criar ele ou não. Ela não criou até hoje. Aí onde entra a história aqui, como isso aqui serve como exemplo? Ela não quer criar. Ela pode passar a arrecadação e fiscalização desse tributo para um terceiro? Ó, que beleza. Eu falei arrecadação e fiscalização. A capacidade tributária ativa pode. Só que para ela poder passar a arrecadação e fiscalização, primeiro ela tem que criar. E para criar, ela pode passar para alguém? Não pode. Então anota aí, ó. Competência tributária, eu só inverti, você caiu, hein? A competência tributária, ela é indelegável. Não esquece isso aí. A capacidade tributária ativa, que é só arrecadar e fiscalizar, é delegável. O maior exemplo disso aqui, né, que a prova de fato gosta, é o ITR, né? Você lembra que o ITR é um tributo federal, ele é da União, mas, segundo o 158.2 da Constituição, o município pode arrecadar e fiscalizar esse ITR. Então, quando o município pede a arrecadação e a fiscalização desse ITR, houve delegação de competência? Não, porque competência é indelegável. Se ele passou a arrecadação e fiscalização, houve delegação de capacidade tributária ativa. E a capacidade pode ser delegada? Pode. Tá bom? Então, o principal exemplo da prova, ITR, delegação de capacidade tributária ativa, competência jamais poderá ser delegada. Por isso que eu dou o exemplo do Grandes Fortunas. É um tributo federal, ela não criou, está tudo bem, mas ela não pode passar para o estado X, para o município Y, essa criação, porque competência é do jeitinho que a Constituição deu, tem que ficar. Tá bom? E outra história aqui de competência, aproveitando o tema, tem algumas classificações, né? A gente lembra lá daquela competência cumulativa. O que é a competência cumulativa entrega? Artigo 147 da Constituição. Ela fala na história de território, tá, gente? O AB gosta. Então, qual é a palavra direcionadora? Território. Se a prova falar para você que houve a criação de um território, que era o que acontecia, né, com Fernando de Noronha, era um território, deixou de ser, então não tem território no Brasil hoje, mas a prova não deixa de cobrar. Toda vez que tiver um território, como é que fica a cobrança dos tributos aqui dentro? A União é a dona da parada toda, então a União vai cobrar os impostos dela sem problema nenhum. E se, essa expressão, se criar um território, vai ser a União que vai cobrar os impostos estaduais e municipais dentro desse território. Aí vem a segunda etapa, que é o que a prova, em regra, pergunta. 99% das questões que falam de território estão aqui, ó. Ela vai falar para você que o território foi dividido em municípios. E quando esse território for dividido em municípios, quem que irá cobrar os impostos municipais? Os municípios, tá bom? Então, se você quiser anotar aí, escreve assim, ó. Criação de território, você vai guardar só as palavras direcionadoras, tá? Criação de território, você vai escrever território aí em algum lugar, e palavra direcionadora, dividiu o território em municípios, dividiu o território em municípios, quem cobra os impostos municipais? Os municípios. Tá? Então, a União vai cobrar os dela, ela que vai cobrar os estaduais aqui dentro, mas aqui no município 1, no município 3, no município 9, cada um cobrando o seu. Tá? Então, o município que vai cobrar o IPTU, o ITBI, o ISS. Então, ela vai falar assim, criou um território que foi dividido em municípios. Quem poderá cobrar os impostos municipais? Os municípios, tá bom? Perfeito. Então, grava bem isso aí também. Outra coisa, está quase caminhando para o fim aqui, aproveitando essa história de competência. A OAB gosta muito da tal competência residual. E a competência residual, posso apagar isso aqui? Está lá naquele quadrinho, né? Eu falei para vocês que a regra de criação de direito tributário, o tributo só pode ser criado por meio de quê? Lei. Qual a lei que é a regra? Ordinária ou complementar? Ordinária, maravilha. Só tem 4 casos que a lei tem que ser complementar. Quais são eles?
Ó, já tinha um aqui. Grandes fortunas. Boa. E? Acabei de falar aqui, ó. O AB adora impostos residuais e contribuições residuais. Gente, pela bilionésima vez. Aqui, sempre lei complementar. Não tem exceção. Tudo é lei ordinária, só aqui lei complementar. Então, se ela falar de criação de grandes fortunas, tem que ser uma lei complementar. Se ela falar de impostos residuais, tem que ser uma lei complementar. Vamos lá para o constitucional, lembrar o básico. Diferença de lei ordinária para complementar, quórum para aprovação. Lei ordinária, maioria simples. Lei complementar, maioria absoluta, tá? Então, quando ela falar de qualquer um desses quatro, falar da criação, falar, criou por meio de lei ordinária, está errado. Criou por meio de decreto, está errado. Criou por meio de lei complementar, beleza, tá? A OAB gosta muito dessa história de competência residual, 154.1 da Constituição. E a gente lembra, né, basicamente 4 requisitos que estão presentes aqui, que precisam estar presentes para que o imposto a uma contribuição residual possa ser criado. Primeiro, de novo, lei complementar. Segundo, respeitar um princípio que chama não cumulatividade. Terceiro, base de cálculo ou fato gerador diferente de outros impostos. Se for um imposto, estou criando um imposto novo, é por isso que chama residual, tá? Se você vai esquecer, anota aí. Por que chama residual? Porque é novo, porque é inédito, porque é diferente. A gente até anotou essas expressões lá no curso regular. A prova não vai falar para você que criou um imposto residual. Ela vai falar que criou um imposto novo, que criou um imposto inédito. E vai falar como criou. Criei por meio de lei ordinária um imposto novo, tá certo? Não, ela só pode criar imposto novo por meio de lei complementar. Por que chama novo, por que chama inédito? Ó, por isso tem isso aqui, ó. Base de cálculo, fato gerador diferente de outros impostos. Então ela não pode copiar nem a base, nem o fato de um imposto já existente. O exemplo que eu dei para vocês, o encaixe, né, que eu sempre tento trazer, foi o governo federal tentando criar um imposto sobre armas, que ele chamou de IPAF. Só chamou, né? Imposto sobre propriedade de arma de fogo, seria o IPVA das armas. Alguém paga IPAF aí? Não. Procura a Constituição inteira para você ver lá se tem IPAF, se tem imposto sobre arma de fogo. Não tem. Então, se ela quiser propor a criação, União, de um imposto desse aqui, ele é um imposto novo. E se vai criar um imposto novo, tem que ser lei complementar. É basicamente isso, tá, gente? A principal jogada da prova está aqui. Ela vai brincar com essa história da lei complementar, vai ficar trocando. Então, se você lembrar esse quadrinho aqui, você vai sempre bem, você vai sempre ser feliz, tá bom? E ela gosta muito dessa história de ou imposto ou contribuição residual, é a famosa competência residual. Então, grava aí, são os 4 requisitos que a gente precisa ter sempre quando ela falar de criação de algo residual. Tudo bem? Tranquilos? Já estou ouvindo um movimento ali, vocês não têm noção do que vai aparecer aí. Já está quase? Tá bom. Não, mas peraí, deixa eu só... Então o João falou que eu tinha que entregar alguma coisa, deixa eu ver se eu falo alguma coisa. Segura só um segundo aí. Peraí, segura esse povo aí. Aqui, ó. Geralmente eles vêm depois da minha aula e aí é um negócio de louco. Peraí, deixa eu só falar uma coisinha aqui que você falou. Calma aí, tá tudo certo. Gente, vocês não têm noção do que vem. Depois você presta atenção aí, eu até coloco lá, o João fica zoando lá da música que eu coloco. Eu gosto sempre de colocar a mesma música, porque ela é em inglês, mas a letra dela é bem legal. Mas assim, para não lembrar, não ficar traduzindo nem nada. Me manda a música aí para o Marcos colocar para você. Aí ele falou, eu falei assim, cara, uma música que eu sabe escrever. Quem canta é Fort Minor e a música chama Remember the Name. O que é isso? Depois você pega a letra lá, pra você ver que legal, gente. Ela fala que representa muito o que você passa aqui até chegar na sua prova. Ela já é antiga, ela é do... Fort Minor era um dos integrantes do Linkin Park, aquela banda que criou. Tem aí, o Max, a letra ou não? Ó, a TV pifou. Pifou? Tá bom. Não precisa não, para não atrasar tudo ali. O resumo de tudo, gente, ele vai falar assim, uma composição, tá? Do que seria o 100% da sua vida. O que seria o 100% da sua prova. Aí ele fala que é 10% de sorte, 20% de habilidade, 10% luck, 20% skill, 15%
concentração e força de vontade. E ele vai seguindo o percentual até chegar na última. E ele fala, é 100% a última, remember the name, né? Lembrar o nome. Você vai gravar seu nome na história da UAB, esse negócio fica lá. Ah lá, tá ali. Isso aí fica lá para sempre, já, daqui 23 dias, você vai colocar, tá aqui, ó, 10% de sorte, isso é sua prova, isso é sua vida. 20% de habilidade, 15% de força de vontade concentrada, 5% de prazer, 50% de dor e 100 razões para poder lembrar o nome. Já você vai gravar seu nome lá na história da prova da UAB. Eu tenho certeza que hoje você está passando aquilo ali. Tem gente que está assim, professor, cadê essa história dos 5% de prazer? Eu só estou vendo 90% de dor. Mas é assim mesmo, depois você vai ver esse mix de sentimentos, principalmente lá na semana da prova, que você fica doido, né? Você já acha que você não sabe mais nada, mas é uma tendência de quem está estudando muito, tá bom, gente? Tem uma estrada boa daqui até lá, então a gente ainda tem mais aula pela frente, tem muita coisa no curso, mas eu quero ver você gravar seu nome lá na prova, e eu tenho certeza que eu vou estar assinando lá do lado, tá bom? Agora vamos para o que interessa, né? Porque está todo mundo aqui por causa disso, né? Por causa de que está chegando. Beleza? Hã? Vem cá atrás aqui. Bora. Pega aqui o microfone.